Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante na aula, que é queda em idosos. Então, vamos aproveitar o gancho do nosso caso clínico da semana passada, em que a gente teve um paciente idoso que apresentou uma síncope na igreja, um quadro de BAVT, né? E a gente vai aproveitar esse gancho e vamos falar um pouquinho sobre queda em idosos, né? A gente já falou na semana passada sobre o diagnóstico diferencial de síncope, o manejo de síncope em emergência, e hoje a gente vai complementar com esse assunto que é extremamente importante na geriatria, mas é importante para qualquer área médica, cardiologista, neurologista, ortopedista. Vamos nos deparar na nossa prática com pacientes idosos que sofreram alguma queda em algum momento e é importante a gente saber lidar com esse tema. Bom, a definição de queda é um deslocamento não intencional para o nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais comprometendo a estabilidade. 40% dos idosos acima de 65 anos vão apresentar queda em algum momento, então uma prevalência extremamente alta. E aqueles que sofrem queda, 60% vão cair novamente. A queda ela é causada por uma perturbação no equilíbrio. O equilíbrio ele é controlado pelo nosso sistema nervoso utilizando mecanismos aferentes como visão, sistema vestibular e proprioceptivo da coluna posterior da medula e mecanismos eferentes como a força muscular, a flexibilidade articular e a função cerebelar, que é importantíssimo para o nosso equilíbrio. Idoso com queda é igual a maior risco de sequela, então temos que ficar atentos a essa população. Maior risco de fratura, por exemplo. Uma queda pode ser acidental e pode ser recorrente. Acidental, ela normalmente está relacionada a fator extrínseco. Tomou um empurrão, pisou num buraco, um desnível numa calçada, né? Dificilmente acarretará novas quedas. E a recorrente são 2 ou mais quedas no último ano relacionadas a fatores intrínsecos. Então, a queda recorrente ela tem mais a ver com fator intrínseco, a queda acidental tem mais a ver com fator extrínseco e dificilmente ela vai se repetir. Ela pode levar desde lesões leves, como abrasões, escoriações, até lesões graves, como fratura, TCE ou luxação. E se é uma queda em que o paciente permanece no solo de 15 a 20 minutos, a gente fala que é uma queda prolongada. Bom, é essencial a gente tentar identificar fatores de risco para a gente fazer uma intervenção adequada. Quais são os fatores de risco para uma queda em pacientes idosos? A gente tem fatores intrínsecos relacionados ao próprio paciente. Então, se o paciente, quanto maior a idade, maior o risco de queda. Se ele tem histórico prévio de quedas, ele vai ter maior risco de cair novamente. Mulher tem maior risco de queda do que homem. Condições clínicas como hipotensão ortostática, demência, depressão, doença de Parkinson, redução da acuidade visual ou auditiva, distúrbios que afetam o equilíbrio, como vertigem, doenças que alteram a propriocepção, deficiência de B12, por exemplo, sarcopenia, osteoartrose, neuropatia, calosidades. Devemos sempre estar atentos ao uso de medicamentos, diuréticos, medicações que atuam no sistema nervoso central de forma geral, então opioides, antidepressivos, antipsicóticos, benzodiazepínicos, qualquer medicação que atue no sistema nervoso central, ou medicamentos hipotensores também podem levar a risco de queda. Existem fatores extrínsecos que estão relacionados ao ambiente. Então, uso de calçado inadequado ou roupa inadequada, iluminação do ambiente insuficiente, tapetes, pisos com facilidade de derrapagem,
falta de equipamentos que facilitem locomoção em escadas e banheiros, né? Degraus soltos e estreitos, escadas com degraus soltos e estreitos, obstáculos inesperados, vias públicas mal planejadas e mal conservadas. Então tem a ver com fator extrínseco. Idoso caiu, vamos buscar. Temos fatores intrínsecos ou extrínsecos que podem estar relacionados à queda? Muitas das quedas acontecem no ambiente de casa, no domicílio. Então é importante investigar. É um ambiente bem iluminado? Degrau, móveis, muitos móveis, tapete, coisas que possam atrapalhar ou ficar no caminho, roupa inadequada, calçado inadequado. Sempre importante observar. Caiu porque teve um fator que levou à queda, extrínseco ou intrínseco. Então, é um idoso sarcopênico, é um idoso com dificuldade de locomoção, é um idoso com quadro de vertigem, e que hipotensão ortostática, e isso possa ter ocasionado aquela queda. Bom, então é importante a gente investigar o contexto. Quantas quedas aconteceram no último ano? A gente considera que um idoso com 2 ou mais quedas no último ano, ele é um caidor crônico. Isso é um termo que a gente utiliza para esse idoso e ele é um idoso que tem risco aumentado de novas quedas. Quando foi a última queda? O turno em que a queda aconteceu. Então, muito comum o idoso levantar à noite para urinar e o ambiente está escuro, esbarra e cai. Então é importante checar isso, porque é legal ter uma luz de cabeceira, por exemplo, que ele possa acender à noite quando ele for levantar para ir no banheiro. O lugar onde aconteceu, o que estava fazendo no momento da queda, tipo de calçado, se teve algum sintoma precedendo. Isso para a gente investigar fatores intrínsecos. Teve uma vertigem? É um quadro de labirintite? Teve uma fraqueza? Ou seja, pode ser um quadro neurológico? Teve palpitação? Ou seja, teve uma síncope cardiogênica? Perdeu a consciência? Qual parte do corpo colidiu primeiro com o chão? Isso para a gente buscar lesões. Se está usando óculos ou aparelho auditivo, se notou alguma mudança na sua saúde na última semana, se teve troca de medicação, pensando em medicamento como causa, quais consequências a queda trouxe, fratura, lesão ou até medo de nova queda. Muitas vezes o idoso que sofre queda, ele fica com medo de andar e sofrer novas quedas. Então ele para de andar para não cair de novo. Isso é uma coisa muito importante. Ficou deprimido, tá? A queda pode ser um desencadeador de um quadro depressivo, né? Aquele idoso se sente inválido, né? Tem medo de sair porque cai. Isso pode desencadear, por exemplo, uma depressão. Necessitou de auxílio médico, teve perda de consciência. Se teve, a gente tem que pensar na possibilidade de síncope. Houve alteração de alguma atividade corriqueira em decorrente da queda? Caso sim, qual? Né? Então, o que ele deixou de fazer por conta da queda? Perdeu funcionalidade por causa da queda? Isso precisa ser investigado. Bom, é importantíssimo o exame físico completo e na avaliação geriátrica ampla, muito importante, uma avaliação global, muito importante no paciente geriátrico para a gente detectar condições que estejam clinicamente não estejam evidentes, né? Quadros cognitivos como demências, capacidade funcional, avaliação de humor, presença de morbidades, comorbidades, deficiência sensorial como perda auditiva e visual que possa estar predispondo à queda, uso de polifarmácia, dificuldade de marcha, tudo isso a gente precisa investigar, porque isso tudo pode estar relacionado à queda. No exame físico, sempre buscar a presença de hipotensão postural ou hipotensão ortostática, avaliação do teste de Romberg, né? Se você não lembra hipotensão ortostática, dá uma olhada na nossa aulinha da semana passada sobre síncope, porque lá tem uma explicação bacana sobre hipotensão ortostática. Avaliar o teste de Romberg, que é o equilíbrio estático.
Empurrar levemente o paciente para ver a estabilidade postural. Avaliação dos pés. Tem calosidade, tem lesão, tem atrofia muscular, tem alguma coisa que me chame a atenção para um quadro de neuropatia. Teste do equilíbrio em marcha. Teste do Time Up and Go, né? Que é aquele teste que o idoso está sentado na cadeira, levanta, anda 3 metros, volta e senta, e você cronometra esse tempo. Normalmente o normal é 12 segundos, maior que isso aumenta o risco de queda. Teste do alcance postural, né? Escalas de equilíbrio, né? Escalas de performance física. São escalas que a gente usa na geriatria para avaliar a performance física. Como, por exemplo, a gente tem o teste de fita métrica alcance à parede. funcional, em que Para a você realização do vai teste, você precisará apenas de uma colocar fita o métrica. paciente idoso E como esse teste é encostado numa feito? parede Primeiro, deve-se prender a de fita métrica à lateral, parede, né, paralela ao chão, e posicionada na paralelo à altura do parede, acrômio do voluntário. vai colocar uma O fita indivíduo métrica, descalço é posicionado com os que pés é onde você vai confortáveis medir a e paralelos distância entre si, e vai ver qual é o perpendicularmente em direção alcance à parede e funcional próximo ao início da que fita esse idoso métrica. tem. Vai colocar Com punhos em o posição neutra, braço em cotovelos estendidos 90 e ombro com graus flexões de e 90 vai graus, pedir para o o paciente voluntário é curvar para instruído a frente, realizar a marca inclinação aqui para quantos frente centímetros, sem tocar na pede para o fita e paciente sem tirar o curvar apoio dos calcanhares e do aí você solo. marca de novo, Em seguida, deve-se certo? verificar o deslocamento Você pede o anterior paciente fazer isso atingido, 3 vezes e considerando a anota a falange maior distal do medida. terceiro dedo como Esse vai marca ser o final. alcance funcional do paciente. Teste bacana para a gente avaliar E como é feita essa a questão do pontuação desse equilíbrio. Aqui teste? está a Um estudo pontuação feito por Silveira et normal al. Em para 2006 homens avaliou o e para desempenho da população brasileira. mulheres. Esse é um dos testes. Time it up and go, velocidade da marcha, sentar e levantar 5 vezes, né? São testes que a gente pode fazer com o paciente idoso para a gente avaliar a capacidade, a performance, avaliar o risco de queda, a capacidade física do idoso. Bom, primeira coisa que a gente faz quando o idoso cai é avaliar e tratar possíveis lesões sofridas, né? Educar e informar, né? Orientar sobre o risco de novas quedas, orientar a mudança do ambiente, né? E todos aqueles fatores intrínsecos e extrínsecos relacionados eu vou procurar corrigir. Então, retirar medicamentos que podem aumentar o risco de queda, programa individualizado, de atividade física. Então, fazer uma atividade física personalizada para melhorar o equilíbrio e melhorar a força muscular, sobretudo das pernas. Indicar dispositivos auxiliares de marcha quando for necessário, então bengala, muleta ou andador. É interessante um apoio de um fisioterapeuta para fazer essa indicação. Tratar doenças associadas e problemas com os pés. Reposição de vitamina D, então ponto importantíssimo, naqueles pacientes que têm deficiência e apenas nos pacientes com deficiência de vitamina D, eu vou repor porque tem o risco aumentado de queda e consequentemente fratura. Adequação do ambiente, terapia ocupacional quando possível e atenção especial a idosos que moram sozinhos. Se aquele paciente idoso mora sozinho, eu preciso monitorizar, certo? Eu preciso estar atento, porque ele pode cair e ninguém vê. Isso é um risco para o paciente.
Bom, pessoal, essa era a aula que eu queria trazer para vocês hoje. Então, uma aula bem prática, direta e curta sobre queda em pacientes idosos. Um tema importantíssimo na nossa prática e muitas vezes negligenciado. Então, independente da sua especialidade, tá na emergência, atender um paciente idoso que sofreu uma queda, seja qual for a causa, fazer educação, orientar, encaminhar para acompanhamento é importante para evitar que esses quadros se repitam, né? Muito comum o idoso sofrer queda, o idoso muitas vezes ele é funcional, ele é independente, ele cai, faz uma fratura e dali começa a desencadear uma série de complicações que vai interferindo na sua independência, na sua autonomia. Então, importantíssimo a gente estar ligado quanto a isso para evitar esse tipo de problema. Bom, pessoal, então terminamos por aqui a nossa aula de hoje. Curtam, compartilhem o canal, recomendem para os colegas essas nossas discussões, essas nossas aulas e até a próxima.